Estudar é rápido, mas tá muito. Vamos lá, ainda começo do Perek. Nesse Perek a gente vai ver alguns casos de Hatzer, Hatzerot que estão um do lado do outro, quando pode-se fazer Eruv junto um com o outro, quando não pode fazer Eruv junto com o outro, e quando tem que se fazer Eruv junto um com o outro. Então, tem alguns casos. Vamos lá, Mishnah. Chalon sheben shnei Hatzerot arba al arba. Tem uma janela entre dois Hatzerot, que nessa janela tem 4x4 tefachim. Agora, se ela está numa altura, Betor Hassará, dentro de 10 tefachim de altura, Be'arvin shnaim ve'im ratzum ervim echad. Então eles podem fazer o Eruv entre esses dois Hatzerot. Se eles quiserem, podem fazer o Eruv sozinhos, cada um por si. Então quer dizer, é uma janela de 4x4 tefachim, 4x4 tefachim pelo menos, dentro dos 10 tefachim, abaixo de 1 metro mais ou menos. Agora, pachot me'arba al arba, se for menos de 4x4 tefachim, ou lemala me'asará, ou que ela está acima de 10 tefachim, me'arvim shnaim ve'en me'arvim echad, tem que fazer 2 Eruv, um para cada um, e se eles quiserem, e não pode fazer um Eruv só para os dois, mesmo se eles quiserem, que ele não pode, porque ela está acima de 10 tefachim, ou que ela não tem 4x4 tefachim. Vamos ver na Gemara. Leimatnan stama. Vamos falar que essa Mishnah, que não está falando nome nenhum, vamos falar que era Rabi Shimon ben Gamliel. Vamos falar que como Rabi Shimon ben Gamliel, de Amar, Kol Pachot Me'arba, Kalabud Dami. Quem já viu essa discussão em Masechet Shabbat, de Rabi Shimon ben Gamliel e Chamim, se Lavud é com 4 tefachim, ou é com 3 tefachim. Chamim falam que é com 3 tefachim, e Rabi Shimon ben Gamliel lá falou que é com 4 tefachim. Então parece, pela nossa Mishnah, que fala que a janela tem que ter 4x4 tefachim, por quê? Porque menos que isso teria lavud e você falaria que não tem nem buraco aqui, porque o buraco seria considerado que não existe. Então por isso que tem que ter 4 para mais. Talvez dessa opinião de Rabi Shimon Gamliel. Fala Gemara, não. A filho tem uma Rabanan. Mesmo você colocar como Rabanan, que fala que lavud é para 3 tefachim. Mesmo assim, Adkan não aplica Rabanan na lei de Rabi Shimon Gamliel, ela lei na lei Vudin. Rabanan, eles discutiram com Rabi Shimon Gamliel quando você quer ter um lavud, quando você quer terminar com aquele espaço. Aí fala Rabanan, até 3 tefachim, mas que isso não pode fazer lavud. Agora, aval, leinan pitcha, por caso de porta, de uma abertura, considerar uma abertura importante entre um Hatzer e outro, até Rabanan podem concordar que se tem 4x4 tefachim é importante, é considerado uma abertura entre um Hatzer e outro. Se não, não é importante. Tá. Agora a gente vai começar uma sugiá complicadíssima. Chegou na hora boa. Agora, se a gente viu no a gente viu na Mishnah o seguinte: se tem essa janela, Bachot Me'ar, você tem essa janela que junta 2 Hatzerot, com menos de 4x4 tefachim na janela, ou que ela está acima de 10 tefachim, então os Hatzerot têm que necessariamente fazer o Eruv separado. Se fosse 4x4 tefachim de janela, abaixo dos 10 tefachim, eles podiam fazer o Eruv junto. Tá. Fala Gemara Pshita, Kevane Amar Arba Arba Betor Hatzara Mimilha Nayada, Pachot Me'arba ou Lemala Me'asara Lo. Fala Gemara, isso é lógico. Já que você falou as primeiras regras que tem que ter 4x4 tefachim e tem que estar dentro de 10 tefachim de altura, então o contrário, não pode. Para que falou isso então? Por que traz o segundo caso na Mishnah, que é o caso contrário? E se tem menos de 4, ou se está acima de 10 tefachim, não pode. Lógico. Não, Hakamat Shmelan, Tama de Kule Lemala Me'asara. Aval Miksato Betor Hassara, Me'arvin Shnai Ve'meratzum Ervim Echad. Fala Mishnah, não. Fala Gemara, não. O que a Mishnah quis dizer que a gente
que explicar pra gente, por isso que ele trouxe esse caso contrário, é o quê? É que se essa abertura de 4x4 tefachim do código, de um Hatzer para o outro, tiver um pouco, pegar um pouco de 10 tefachim para baixo, já pode fazer o eruv entre um código e outro. Você vê que ela está, esse pontilhado é o 10 tefachim. Então, aqui ela está pegando um pouco da abertura para 10 tefachim e já valeu. Já pode fazer o eruv entre esse Hatzer que está desse lado e o Hatzer que está do outro lado. Se ela tivesse toda para cima de 10 tefachim, não podia fazer mais eruv, um eruv só para os dois. E carregar entre eles. Tamanho não falou não, só limitou aqui. Não, 4x4 tefachim. Tem que ter no mínimo 4, alguma parte dentro dos 10. Não, tem que ter 4x4 de abertura também. 4x4 tefachim. E alguma parte dentro dos 10. Alguma parte dos dois. Tanina leha de Tan Rabanan. Kulo lemala me'asara o miksato betoch asara. Kulo betoch asara o miksato lemala me'asara. Me'arefin shnai ve'merashim arefim echad. Isso é como falou, como a gente falou na Mishnah, é como falou a Braita. Se ele está todo acima de 10, mas tem um pouco dentro dos 10, ou que ele está todo dentro dos 10 e tem um pouco fora dos 10, você pode fazer eruv, 2 eruv se quiser, ou um eruv só. Rasta kololemala me'asara o miksato betoch asara amart me'ar vintnaim. Se ele está todo acima de 10 tefachim, mas se tem um pouco de 10 tefachim, a gente fala que pode fazer 2 eruv. Se quiser pode fazer um eruv só. Para que a Braita fala o segundo caso? Se ele está todo dentro de 10 e um pouco para fora. Se você falou que ele está todo para fora e um pouco para dentro, pode fazer um eruv só? É lógico que ele está todo para dentro e um pouco para fora. Se fosse o contrário aqui, um pouco para fora, lógico que também pode fazer. Não, agora fala agora, essa Braita falou na linguagem de Zoven Tzarich Zokatan. Esse caso pode, o outro muito mais, nem precisa falar. Tá. Agora complica um pouco. 4x4 tefachim é numa janela quadrada. Certo? Agora, se essa janela não é quadrada, se é uma janela redonda, qual tem que ser a circunferência da janela redonda para que possa fazer um eruv só? Então, no fundo, o que vai se fazer aqui é discutir qual a circunferência que tem um quadrado circunscrito circunscrito ou escrito. Dentro dele. Um quadrado dentro do... Um quadrado dentro da circunferência, tá? É. Escrito. Que vai ter 4x4 com a circunferência. Qual vai ser a circunferência desse negócio que tem? Essa vai ser a nossa discussão agora. E aí vai ter um monte de opinião e tal, a gente vai ver depois o diâmetro é igual a diagonal. É. Maravilhoso. Halon Agol. Uma janela redonda. Sarich Shehebe Kefo 24 tefachim. Ela tem que ter na sua circunferência 24 tefachim. O Shnaim Macho Mehen. Betoch Hasara. E 2 e pouco tem que estar dentro dos 10 tefachim. Sheim Mirabeno, porque se a gente vê o quadrado que está dentro, no Samacho Betoch Hasara, você vai ver um pouco desse quadrado dentro dos 10. Quer dizer, se você tem aqui se você bota aqui o quadrado, não sei se dá para ver, mas tem um quadrado aqui pontilhado vermelho. Tem que estar um pouco desse quadrado abaixo desse pontilhado azul. Quando você tem a circunferência e você traça aqui o quadrado, se ela não tiver um pouco para baixo, se ela tiver só esse pedacinho da circunferência para baixo, ela não ficou nada do quadrado. Vê aí. Fala Gmará, Mikdi, Kol Sheish Bekefo Shloshat Tefachim Eshbor Berochbo Tefach. Todo aquele que tem 3 tefachim, ele tem um tefach. Quer dizer, a Gmará começa a discutir se para ter 4x4 realmente precisa de uma circunferência de 24. A Gmará não entendeu isso. Por quê? Parece que a circunferência agora a Gmará vai falar nessa opinião agora, que a circunferência, que o quadrado é 1/3 da circunferência.
Então, se o quadrado tem 4 por 4, a circunferência tinha que ter 12. B3 ser sagre. 12 está suficiente. Não, fala Gumará. Isso aqui é quando é quando é redondo. Quando é redondo. Mas quando tem um quadrado dentro, precisa de mais. 12 não seria suficiente. Mig de Kama Merubai Ateralai Gula. Levia. Quanto um quadrado é maior do que o redondo, do que a circunferência? 1/4. Então tinha que ser Beshitzer Sag. Tinha que ser 4 vezes o quadrado. Então tinha que ser 16. Fala Gamara, Hanemile Beigula Denafik Miguribua. Não, isso é quando tem uma circunferência dentro do quadrado. E aí o quadrado ele vai ser 1/4 maior que a circunferência. Mas no nosso caso é o contrário. É o quadrado que está dentro da circunferência. A circunferência está do lado de fora. A varebua de nafik miguigula. Agora, o quadrado que está dentro da bem não feia mais. Mas tá, me chumurcha de carnata. Por causa por causa das pontas do quadrado que tem que estar tangente à circunferência. Então tem que ser uma coisa mais. A circunferência tem mais do que isso do quadrado. Então, mikte kol amta beribua, cada amana do quadrado, amta o trechum shebelachson. Ele representa 1 2/5 no diagonal. E a diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência. Então, beshivser nechechum shasag, 17 menos 2/5 é quanto a gente precisa da circunferência da bola ali. E quanto é isso? É 16,8. Ele traz aqui um desenho. Quadrado de 4 por 4 tem um diâmetro de 5,6. Desculpa, diâmetro, diagonal. Essa diagonal de 5,6 é o diâmetro da circunferência. Ele fala o seguinte: a circunferência da circunferência é 3 vezes o diâmetro. Que a gente falou aqui. Então, se é 3 vezes o diâmetro, 5,6 vezes 3, 16,8. Então, parece que a circunferência lá da janela que é redonda tem que ter 16,8 para poder caber um quadrado de 4,4. Então, por que Rabi Yochanan falou 24? Rabi Yochanan Amar que dainei de Kesari. Rabi Yochanan falou como os juízes de Keisara, da cidade. Ve'amrei lá, tem gente que fala que era banana de Keisara, como os rabinos de Keisara. De'amrei igula amigo ribua rivá. Veribua amigo igula palga. Que eles falaram que um igul, uma circunferência que está dentro do quadrado é menor 1/4. Iribu, amigo, igula, palga. E o quadrado que está dentro da circunferência é metade. Quer dizer, então, se o quadrado ele tem 4, e como é que ele chegou nisso? Não, ele é metade dele menor do que o outro. Quer dizer, no fundo, ele é 1/2 do quadrado. 1/2 do quadrado. Um quadrado que tem 4. Se a gente botar aqui 4 lados de 4 sfachim. Então ele tem 16 de circunferência. 1,5 vezes 16 dá 24. Por isso que eu estou 24. Mas ele tem uma nota aqui que fala que a Halachá não é como ele. Que a Halachá, como a gente falou antes, que tem que entrar um quadrado dentro, medir a diagonal do quadrado para ser o diâmetro da circunferência, mede a circunferência que é 3 vezes o diâmetro e deu 16,8. Tá, acabou a parte complicada.
A gente está falando de uma janela entre dois Hatzeroth, que a gente falou que tem que ter 4x4. Quando é quadrada, a gente está discutindo agora se ela for redonda, a circunferência. Acabou. Esse é o cálculo de pi. Cálculo. Esse é um cálculo pi. 3,16. Bom, enfim. Pachot me'arba l'arba. A gente viu na Mishnah, menos de 4x4 da janela. Ou se a janela entre os dois Hatzeroth está acima dos 10 Fahim, uma altura acima dos 10 Fahim, não pode fazer o Eruv em conjunto. Tem que fazer o Eruv separado. Barav Nachman lo shanu ela chalon sheben shtei Hatzeroth, aval chalon sheben shtei batim, afilu lemala me'asara nami, imrat shle'arev me'arev nechad. Isso aqui é quando é entre dois Hatzeroth essas regras. Mas se for entre duas casas, tem que ter um 4x4 Fahim, mas pode ser mesmo acima de 10. Porque entre duas casas, você pode fazer um eruv só entre as duas casas e carregar entre as duas casas por essa janela, mesmo que ela é acima de 10 Fahim. Isso é prático? Ela é esse negócio especial, né? A gente pode fazer como se fosse uma casa só. Não. Como é que você pode considerar uma casa só? Você pode fazer um eruv para os dois e carregar por essa janela para as duas casas. Não tinha de carregar uma casa assim. Sem fazer eruv? Mas a casa do teu irmão é em cima. É o colado. É colado do lado ou embaixo? Colado do lado. Não, tem embaixo e tem do lado. Não, mas se ela é colada do lado, colada. Mas não tem janela. Não tem, é junto. Não tem, né? Mas posso abrir. Mas eu posso abrir e passar coisa pela janela? Parece que sim. Mas por quê? Qual o motivo? Beita que é de malidam. A gente viu que o chuta é rido. É como se ele tivesse todo preenchido o ar. Mas ele não considera embaixo também a casa do teu irmão? Não. A casa do meu irmão já dá para fazer. A casa do meu irmão é a mesma casa. A casa do meu irmão é a mesma casa. Não, eu tenho dois irmãos. A gente mora 3 irmãos lá. A casa do irmão. Um mora embaixo, e eu moro em cima, e o outro mora do lado. Entendeu? Esse ficou de baixo, que é a mesma casa, era a mesma casa e foi dividido uma época, entendeu? A gente viu esse caso. Agora. Tá do lado? Uma janela, cara, é uma boa. Eu acho que não precisa, nesse caso, de uma janela. Eita, vem. Tem que mandar pra Rabina. Rav Nachman, Dodô Rav Nachman. Estou falando do lado, não embaixo, do lado. Vai fazer que nem vamos aula prática, vamos lá. Eita, Rav Nachman, Dodô Rav Nachman. Echad li chalon, שבין שתי חצרות, ואחד li chalon שבין שתי בתים, ואחד li chalon שבין שתי עליות, ואחד li chalon שבין שתי גגין, ואחד li chalon שבין שתי חדרים. Falou Rav para Rav Nachman. Tem a braita que fala o seguinte: uma janela entre dois Hatzeroth, ou uma janela entre duas casas, ou uma janela entre a casa de cima e a casa de baixo, ou uma janela entre dois telhados, ou uma janela entre dois quartos. Kulan arbala arba betor chassará. Fala a braita, todas têm que ser 4x4 dentro dos 10 Fahim. O que agora está falando que duas casas não precisa? Agora alguma Hatzeroth, você que está falando sobre Hatzeroth que precisa ser 10 Fahim. Os outros só 4x4. Já é errado ali catane, mas está falando tanto faz um, tanto faz outro, errado ali. Targuma arba. O que tanto faz é 4x4 Fahim. Abaixo de 10 Fahim, só para Hatzeroth. Vai menina Rabi Ama Rav Nachman, perguntou Rabi Ama Rav Nachman, Lula patuach minabad lalia. A gente tem um buraco aberto da casa de baixo para a casa de cima. São duas pessoas que moram diferentes e abriu uma comunicação entre uma e a outra. Tzarich sulam kavua leatiró, ou tzarich sulam kavua leatiró? A gente precisa de uma escada fixa lá para permitir que se carregue de um lado para o outro para fazer o eruv, ou não precisa de uma escada, mesmo se não tiver nada, se não tiver como chegar no buraco, não, você lá acorda alguma coisa, tá bom. Fala agora aqui, abrindo no beita keman de maleidame. Hanemi leimina ktsad aval baem tzaló, ou dilma loshna. Quando a gente falou que a casa é como se ela estivesse completamente preenchida, o ar da casa foi uma coisa completamente preenchida. Isso aqui é só para as ligações do lado da casa, ou também a ligação de cima e não faz diferença.
Amalei Enotzarich. Falou Agmará, não precisa de escada, porque o Reshut é aqui como se ele tivesse completamente preenchido. E se ela tem a comunicação com a casa de baixo, não precisa de uma escada lá fixa, nem a escada Arai, nem a escada Savur Miná Sulam Kavod Enotzarich Sulam Arai Tzarich. O que está falando que não precisa de... Então Rabiaba entendeu disso que falou Rav Nachman, não precisa de uma escada fixa, mas pode ter uma escada temporária, provisória. Mas falou a Rav Yosef Bar Minhum Rav Nachman, falou Rav Yosef Bar Minhum em nome de Rav Nachman, Echad Salam Kavua, Echad Salam Arai, não precisa de escada nenhuma. Mishnah, Kotel Sheben Shei Chatzerot, Gavua Sarav Rocha Barba. A gente tem um Kotel, um muro, entre dois Chatzerot, que ele tem 10 Tfachim de altura e tem uma largura de 4 Tfachim. Me'arvin Shnai ven Me'arvin Echad. Você só pode fazer 2 Eruv, um para cada um, não pode fazer um Eruv só para os dois. Agora, um Kotel que tem 10 Tfachim, que é mais ou menos 1 metro, que tem uma largura de 4 Tfachim, de 40 centímetros, dá para apoiar muita coisa. Então, aí o Beroshó Perot, se apoiaram um prato com frutas. Elolim Mikan Veochlin. Os dois Chatzerot podem pegar a fruta e comer. Ele fez Zeruv, ele pode carregar no Chatzer dele. O outro fez Zeruv, pode carregar no Chatzer dele. Então ele pode pegar do muro, que tem uma certa largura, pega do muro e come, o outro pega do muro e come. Ela é o próprio Reshut. O Birvad é o muro. O Birvad Sholorin Lemata. Contanto que eles não coloquem no Chatzer deles. Não pode pegar do muro e jogar no Chatzer, não. Pega dali e come dali mesmo. Agora, Nifressá Kotel, se esse muro foi quebrado, a 10 será a moto até 10, a moto que é mais ou menos 5 metros, agora você pode fazer ou 2 Eruv ou um só, tanto faz. Porque até 5 metros pode ser considerado porta. E deixou que é peta, que é como a porta. E o termicado, mais que 10 amotos, mais que 5 metros. Você tem que fazer um Eruv só para os dois, não pode mais fazer 2 Eruv. Porque você tem agora, você não tem mais uma porta. Você é considerado um Chatzer só. Uma abertura entre Chatzer e outro que só é considerado um. Não tem uma porta entre 2 Chatzerot. Tem um Chatzer grande. Agora você tem que fazer um Eruv, não pode fazer 2. Mará. A gente viu que se tem um Kotel de 10 Tfachim, 4, coloca não sei o quê. En Boarba Mai. Fala Mará. E se é o caso que tem 10 Tfachim de altura, mas não tem 4 Tfachim de largura? Qual é o dele? Amarav. Avir Shtereshot Sholetetbo. Ela tem o avir, o ar dos 2 Reshut. Lo Yaziz Bo Afilu Melonimá. Então, falará, ele não pode mexer mais nisso, nem um fio. Por quê? Se ele trouxer para o Reshut dele, pode ser considerado que ele trouxe do outro Chatzer para o dele. E se o outro da Chatzer pegar, pode ser considerado que pegou desse Chatzer para o outro. Por quê? Porque ele não tem uma largura de 4 Tfachim. Se a gente parar para pensar, 10 Tfachim com largura de 4 por 4 é um Reshut próprio. Então, outro caso do muro que a gente falou é um Reshut próprio. Por isso que ele pode subir ali e comer. Não pode trazer para o Chatzer dele. Mas ele pode subir ali, senta no muro e come. No nosso caso, que tem menos de 4 Tfachim, e aí pode ser uma diferença ridiculamente pequena, é de 35 centímetros a 40. Não é mais um Reshut próprio. Então ele tem entre aspas, dos 2 Reshuyot, dos 2 Chatzer. Não pode mais fazer nada, não pode mais mexer. Isso aqui é a opinião de Rav. E Rabi Yochanan fala, Rabi Yochanan mais, Elu Ma'alin Mikan Ve'ochlin, Elu Ma'alin Mikan Ve'ochlin. Os dois podem subir nesse cote do mesmo muro e comer, que ele senta lá e come. Os dois podem. Nan Elu Olin Mikan Ve'ochlin, Velo Olin Mikan Ve'ochlin, Olin In, Ma'alin Lo. Peraí, tem uma diferença. A gente viu na nossa Mishnah que eles podem subir, comer, sentar e comer, sei lá. Agora ele está falando Ma'alin, eles colocam em cima. Eles podem colocar o prato de fruta em cima do muro e comer. Que isso?
Como é que vai ser malin? Malin já não. Fala agora, achika amar, yesh bo arba larba, olin in malin lo. En bo arba larba, malin nami. O que Rabi Yochanan quis falar? É o seguinte, olha, se tem 4x4 tefachim, e aí agora isso aqui é um reshut próprio, você não pode colocar nada. Você pode sentar lá e comer. Agora, se não tem 4x4 tefachim, isso aqui é uma compultura. É um lugar que pode transportar. Então, a gente pode falar o quê? Mesmo para ele colocar o prato de fruta lá para comer. Isso é coisa com o Rabi Yochanan. Rabi Yochanan ele também. E Rabi Yochanan vai de acordo com a opinião dele. Quando veio Rabi Dimi Bilhar de Bavel, Amar Rabi Yochanan, ele falou em nome de Rabi Yochanan. Makom Shen Boar Balarba. Mutar livnei reshut rabim livnei reshut yachid. Lekatê falava, a gente viu um lugar que tem menos de 4x4 tefachim. Tem mais de 10 tefachim, menos de 4x4 tefachim. A gente viu que tanto faz, e ele é uma divisória entre reshut yachid e reshut rabim. Os dois podem lekatê, para você pegar as coisas que estão nas tuas costas e botar para descansar. O bilvad shelo yachlifu, contanto que eles não transportem de um reshut para o outro por intermédio desse makomptur. Mas você colocar ali para descansar, depois volta para o Reshut. Sai do Reshut aqui, você coloca ali para descansar. Tá? O Rabim pode colocar ali para descansar. Então ali parece que é um lugar que pode tanto um quanto o outro, Reshut aqui para Reshut Rabim. Como é que dois Hatzerot não podem? Então fala agora, Verav, lei de Ravdimi, e Ravdimi. Isso que o Ravdimi em nome de Rabi Yochanan, todo mundo sabe disso. E Rav não sabia disso, por que ele falou que não pode? Então Rav, ele fala, Ibirishuyot de Oraita. Nesse caso, é Reshut Yachid, Reshut Rabim, Reshut Rabim. Isso aqui são problemas, são Reshut Deoraita. É uma propriedade Deoraita. Todo mundo toma cuidado com isso. Achanami, aqui também seria a mesma coisa. Agora, Acha, no nosso caso, não são Reshut Deoraita. São dois Hatzerot. E a proibição de carregar entre um Hatzer e outro não é Deoraita, é de Rabanan. Então as pessoas tomam menos cuidado. Já que as pessoas tomam menos cuidados, os Chamim fizeram forçaram mais o Reshut de Rabanan do que o Reshut de Oraita. Porque o Reshut de Oraita todo mundo já toma muito cuidado. Você fala, olha, pode descansar aqui, mas não depois do Reshut, porque esse aqui é o Reshut Rabim, aqui é o Reshut Yachid, tu vai ficar tomando cuidado de não levar para lá. Agora, se você falasse que pode apoiar no muro, não sei o que, ia virar bagunça, ia levar para cá, ia levar para lá, não sei o que. Porque aqui ele está falando que você pode pegar o prato, colocar em cima do muro, mas o outro não pode pegar. O outro pode colocar o prato e botar em cima do muro. Se você fala Rav, se você deixar ele colocar o prato em cima do muro, o outro vai acabar pegando, vai acabar virando bagunça aqui. E vai acabar transportando de um Hatzer para o outro. Porque eles estudaram as pessoas tomam menos cuidado. Então por isso eles fortificaram mais o que falaram, não deixaram. Já